O Alerj Debate está de volta e estamos discutindo os desafios para o maior desenvolvimento da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nossos convidados são o deputado Anderson Nogueira e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo. Estávamos falando sobre a duplicação da serra no bloco anterior. Eu pergunto para o senhor, qual o impacto que essa duplicação vai causar em toda a região? Não, veja bem, eu acho que esse é um desafio importante. A gente vai mudar a entrada da cidade, né? A gente vai modificar e tenho certeza que isso vai acabar fazendo com que toda essa região da entrada da cidade e também, principalmente, o segundo e o terceiro distrito, Itaipava, né, vai experimentar um crescimento muito grande. Então a gente tem que se organizar como cidade, aquilo que eu estava falando. A gente vai ter que ter uma visão estratégica, né, nessa revisão da lei do uso e parcelamento do solo para aquela região. Né. Tem diversos empreendimentos que estão chegando na cidade. Né. Eu tenho certeza que muita gente vai querer morar em Petrópolis, né, vindo do Rio de Janeiro principalmente. A gente tem que preparar essa cidade, a nossa cidade, com essa visão. Né. O impacto vai ser muito grande e a gente não pode permitir que cresça, né, sem esse planejamento que é necessário para que a gente possa fazer com que, né, a nossa região continue se desenvolvendo. Tem uma diferença muito grande entre crescimento e desenvolvimento. Né? Eu acho que a gente tem que pensar realmente na função de cidade. A gente tem que fazer com que a cidade funcione. Né? Ela não pode sofrer o crescimento e parar de funcionar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. De que forma, deputado, o Poder Legislativo pode estar atuando aí para que esse crescimento seja realmente um crescimento eficaz? Acho que a primeira discussão que a gente tem que ter a coragem de fazer é definir Petrópolis, ou seja, na região serrana, mas com benefícios de região metropolitana. Né? Você vê, por exemplo, que há uma grande diferença. Quando você é um município de região metropolitana, você tem uma série de benefícios. Vou citar um só, por exemplo, que é o bilhete único. Né? E aí, quando você vai para a região serrana, você não tem esse benefício e tantos outros que você tem nesse sentido. Então, ou seja... E é uma região que tem o potencial tanto quanto a região metropolitana. Né? Agora, aí que está o grande problema, porque se você pensar em Petrópolis, você vai de cara falar região serrana. É um município de serra. Né? A cidade imperial é a Serra Verde Imperial. Mas, se você pegar as características até da questão da mobilidade urbana, que pode se tornar uma desmobilidade urbana, é uma característica de município metropolitano. E vale a pena colocar, né? Nós temos aproximadamente 15 mil petropolitanos que descem a serra todos os dias para trabalharem nas cidades da Baixada Fluminense e também na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, isso é uma realidade, não tem como você ir contra essa realidade só porque no mapa fica na região serrana. Né? Ela tem realmente uma ligação umbilical do ponto de vista econômico com a Baixada e com na cidade do Rio de Janeiro, e o fortalecimento dessas relações, desses laços, né, estarão acontecendo nos próximos anos também. Né? A questão, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, né, que é uma outra questão que é um absurdo, né, o governo federal querer financiar a obra do Minha Casa Minha Vida na região serrana, ou seja, em Petrópolis, que tem já um déficit habitacional absurdo, né, pagando R$69 mil a unidade, na região metropolitana, ali na Baixada, pagando R$75 mil. Né? Então, isso é uma discrepância que tem que ser corrigido. Né? E a gente não pode ficar refém desses manuais feitos pelos tecnocratas que não conhecem a realidade. Isso é muito ruim. Ou seja, o Estado precisa fazer essa discussão, abrir esse diálogo, né, porque acho importante também estar discutindo com a sociedade e colocar Petrópolis. A gente tem que buscar aí o ponto de interseção, ou seja, sim, turisticamente serrana, mas precisa ter os benefícios da região metropolitana. E aí eu vou dar um exemplo de duas cidades da região serrana para você ter uma ideia, telespectador, no sentido Friburgo e Petrópolis. É mais fácil a pessoa de Friburgo, ela leva menos tempo para chegar ao Rio de Janeiro do que para se deslocar a Petrópolis. E estão na mesma região. Então você vê como que a região serrana ela é central no mapa do estado do Rio, mas que é tão confuso aquilo ali. Sim. E que a gente precisa buscar a harmonia regional, né? E é importante a ideia do Bontempo, no sentido da questão do investimento na busca de desenvolvimento econômico através da tecnologia, né? Ou seja, que está se criando ali um grande cinturão
de produção de energia limpa e principalmente da questão de grande valor agregado, né, que é a tecnológica, sim, e que os outros municípios precisam acompanhar e participar desse polo. Né? Inclusive, essa é uma das saídas que a gente está dando. Antes, um amigo colocou muito bem, o nosso deputado. Petrópolis é como se fosse a porta de entrada para a região serrana. Então, ela acaba, de alguma forma, né, tendo essa interface muito forte com a região metropolitana. Mas o investimento que a gente está fazendo na base tecnológica ela é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade no médio e longo prazo. Né? Estamos agora, e aproveito, já estendo o convite para o deputado, estar junto comigo agora em agosto, na abertura, na inauguração do campus da UF na nossa cidade. É um prédio lindo que está sendo reformado, numa parceria que nós fizemos com a UF, né, e com o governo do estado. Então, nós vamos conseguir criar o primeiro curso de engenharia de produção e depois de engenharia de computação lá em Petrópolis. E o LNCC está lá, o Laboratório Nacional de Computação Científica, recebendo um supercomputador, e isso tudo acaba criando um arranjo produtivo ali, né, nesse campo da alta tecnologia, né, e que vai, com certeza, atrair novas empresas de base tecnológica para a nossa cidade. Então, a gente tem que estar discutindo com o Rio de Janeiro essas questões todas para a gente poder também ter os benefícios, né, que a gente precisa ter para se desenvolver, né, dentro desse viés que é importante, estratégico para o estado do Rio de Janeiro também. A gente vê, por exemplo, aqui no Fundão, né, onde que tem o Parque Tecnológico, né, já está saturado, né? A gente tem que subir um pouquinho esse parque tecnológico até ali a região do Quitandinha. Né? Só ressaltando que esse supercomputador é o maior da América Latina, é um dos maiores da América Latina. Né? Foi comprado pelo governo federal, né, numa articulação que fizemos junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Né, foi comprado por de uma empresa francesa, né, e nós conseguimos adquirir esse investimento de uma ordem de aproximadamente 100 milhões de reais. Agora, a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. É importante que os municípios da região serrana estejam integrados, estejam juntos nessas batalhas aí? Esse é um ditado que eu sempre complemento, Ricardo. Uma andorinha só não faz verão, mas é uma andorinha que puxa uma legião. Então, acho que Petrópolis é essa andorinha que precisa estar puxando a região, mas, acima de tudo, é preciso que a região esteja mais integrada para ter uma harmonia regional. Eu não sinto hoje a região serrana tendo essa harmonia necessária com todos os municípios. E aí falo dos três, Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, e daqueles pequenos que gravitam em torno desses municípios maiores. Eu acredito que, na verdade, o que falta, talvez, na política, de uma maneira geral, é que, nesse período, todos os líderes, as lideranças possam sentar juntas, conversar e deixar de pensar no próprio umbigo. Tem que pensar em todos. Ou todos vencem, ou todos perecem juntos. A gente tem que sair dessa ideia de que nossas cidades são ilhas, né, que colocam muros e se isolam em torno de si mesmos e só querem tudo para si. Tudo para si. Não, a gente tem que pensar na harmonia regional. Ou seja, Petrópolis tem lá o polo de confecção, que é importante, na questão do vestuário. E Friburgo tem do polo moda íntima. Precisa se integrar porque os dois vendem coisas diferentes, mas juntos podem se tornar muito mais fortes. E qual a diferença de um polo e o outro? O que faz um polo, de repente, ser mais desenvolvido? Não, os dois são bons polos, mas só que produzem coisas diferentes. Ou seja, Petrópolis, muito na área do vestuário, Friburgo, moda íntima, né? Ou seja, e aí Friburgo leva uma série de outros municípios, como Petrópolis leva uma outra série de municípios. A gente precisa estar integrando essa região e vender junto. Né? Ou seja, negociar junto. Que aí é o crescimento para a região como um todo, né? E a mesma coisa na área tecnológica, ou seja, Petrópolis está avançando, é preciso que Teresópolis, Friburgo e os demais municípios também avancem nesse sentido, que o polo de metal mecânica de Friburgo possa se espalhar pelos demais municípios, que a questão da agricultura, que é muito forte em Teresópolis, possa também avançar para as regiões propícias e principalmente com valor agregado. Ou seja, se Friburgo, por exemplo, tem capacidade de produzir plantas medicinais, que em Petrópolis ou Teresópolis se tenha a fábrica que vai trabalhar e aproveitar esse incremento para dar valor agregado. Pensar de forma regional é a grande saída para a região serrana, sem dúvida. Se a gente traça um paralelo entre os três municípios mais importantes, o que está faltando nos outros? Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que o Estado, né, e o nosso governador tem essa visão, uma visão de interior, né, e conhece bem a nossa realidade. Precisa criar uma instância regional de debate para a construção de projetos estruturantes que falem com todos os municípios. Daí que eu acho que é o mais importante. Eu acho que, por exemplo, eu poderia colocar a Rota Cervejeira. Né? É uma tentativa nova,
né, do governo do Estado, junto com o SEBRAE, junto com o Ministério do Turismo, de criar uma rota cervejeira onde que ela possa estar gerando esse debate permanentemente entre os municípios. E, como o nosso deputado muito bem colocou, tem vários outros arranjos produtivos que você possa estar fazendo, ou seja, projetos estruturantes, construindo uma instância de poder regional. E aí eu acho que, na minha opinião, cabe ao governador fazer isso. A mesma coisa o consórcio, por exemplo, intermunicipal de saúde, né, que é algo que está nascendo. Uma boa tentativa. É uma boa tentativa, mas é uma tentativa que tem que ter também uma liderança mais forte no sentido de dizer, olha, não pode ser só para desafogar a folha salarial de município A, B ou C, ou o gasto que aquele município tem, porque nos nossos municípios a gente vê muito essa situação. Porque aqui eu atendo todo mundo de Bom Jardim, de Carmo, de Cantagalo, de Sumidouro, de Duas Barras, e eu que pago a conta. O que, na verdade, não é bem assim também. Óbvio que você paga a conta, mas também tem outros benefícios, porque o turismo de saúde também é importante para o desenvolvimento do município. Mas, deputado, o exemplo que eu vejo, assim, por exemplo, quando você consegue estruturar um consórcio, as cidades em consórcio, com a mentalidade regional, né, cabe ao governo do Estado, aí sim, volta a dizer, né, o governo do Estado criar um projeto de saúde para a região que seja, de alguma forma, ancorado nesse consórcio. Né? Por exemplo, amanhã vamos criar ali um hospital. Vai criar um hospital para quê? Para fazer o quê? Né? Qual vai ser a participação dos municípios na construção desse hospital? E não algo que seja isolado, ligado a uma única cidade. Né? Quando você chega e fala, vamos resolver um problema que existe, que é comum a todos, em relação a exames laboratoriais. Vamos criar um centro de imagens para a região, mas que seja ancorado dentro dessa realidade, não sendo mais um para competir com o que já tem, ou então para fazer interposição com o que já tem, entendeu? Tem que ser para somar. Eu penso dessa maneira. O desafio dos desafios é criar cultura. Né? A cultura construir uma política dessa cultura. Exatamente. Isso. Por exemplo, se Macuco, agora, por exemplo, se vai acontecer na região, Macuco vai se especializar em oftalmologia. Ou seja, Macuco oftalmologia, que outra cidade do lado possa se especializar na questão cardíaca e assim por diante. Ou seja, se cada município for referência em alguma coisa, exatamente, a região está toda coberta. Essa tem que ser a ideia, e aí o Rubem tem razão em dizer que essa grande liderança é quem? É o Estado. Né? O Estado ele tem que ser mais... Essa visão maior. Exatamente. É o Estado que tem que cuidar de cada uma dessas partículas, dessas células, para que não se tornem, exatamente como eu disse anteriormente, ilhas. E qual é a visão de vocês? É otimista? Acha que isso é possível? Esse diálogo é possível nesse momento? A minha é otimista. Né? Apesar de toda a crise, e aí, né, toda crise também tem suas contradições, a gente vive essa contradição. E a crise é mundial, né? Não, e essa crise é boa, por outro aspecto, que faz você se mobilizar, faz você, de alguma forma, sair do marasmo, te obriga a tomar uma outra atitude e não simplesmente ficar achando que está tudo resolvido. Né? Então, acaba, de alguma forma, obrigando a você a se movimentar em relação a solucionar os seus problemas. Né? E não esperando que o problema seja solucionado pelos outros. Então, nesse aspecto, né, a crise é benéfica, porque produz dentro de cada um de nós uma necessidade de mobilização interior muito grande. E a gente consegue, com isso, crescer. Né? E o brasileiro tem a capacidade de dar um jeito, né? Ricardo, a gente cresce no momento na crise, no que a coisa aperta. No sofrimento, é assim que a gente cresce como pessoa humana. Eu vou pegar aqui as duas falas: com crise se cresce e se tem criatividade. Né? A crise obriga a ter criatividade. Isso mesmo. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente já acabou o nosso papo. E se você perdeu parte do programa ou quer rever, é só acessar o nosso site www.tvalerj.tv. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. TV Alerj, o canal do povo fluminense.